Bom dia! Mais um encontro de estudo do livro Porque o Amor é Importante. Cada dia que venho aqui, mais e mais pessoas começam a estudar com a gente. Todas as aulas, todos os encontros estão salvos no meu YouTube, é o Sônia Andrade Oficial. Entrem lá e assistam. Nós já estamos na 20ª aula, hoje é a 20ª aula desse livro maravilhoso. Tá? É assim um livro incrível mesmo. E eu fico muito, mas muito feliz de estudar aqui junto com vocês. Oi Isa, oi Aline, sejam bem-vindas. Porque esses estudos, eles vão dando pra gente suporte científico, né? Do que a gente tem defendido e tantas teorias têm defendido. E aí a gente tem agora a biologia, medicina, ciência, neurociência, tudo vindo como esse suporte, né? Que dá essa certeza de que realmente são os caminhos mais respeitosos, saudáveis e os impactos dessas relações no início da vida. Ei, como é que vocês estão? Isa, tô pra te mandar um WhatsApp desde que eu acordei, depois eu te mando. Só pra te deixar curiosa aí também. Vamos lá, hoje eu encontro 20 já de estudo. Lá no meu YouTube eu tô super feliz, porque tem muita gente vindo falar comigo depois de ir pra lá, assim, ai, Alce, eu tô conseguindo assistir as aulas, tô colocando em dia, é muito legal ver esse caminho, porque assim, não tem problema, né, se você chegou agora e assistir essa aula só, porque a gente tem sempre... São conteúdos que não dependem do conteúdo anterior, né? São conteúdos técnicos, assim, que cada aula você consegue assistir e assimilar muito. Então, não se preocupem em ter que assistir na ordem, tá? Se você tá aqui, assiste essa aula até o fim e depois, esse estudo, né? Não é uma aula, pra depois a gente continuar. Então, ai, que legal. Então, teremos muitas coisas aí pra produzir. No último encontro, gente, a gente estava estudando sobre a questão do sistema imunológico e o impacto, principalmente do cortisol, nessa primeira infância e sistema imunológico. Seja bem-vinda, Rocio! E aí eu queria lembrar vocês o último parágrafo que a gente leu antes da gente entrar no caso de Dennis Potter, na página 125 dessa segunda edição, tá? Tem o último parágrafo que ele fala assim, ó. Os padrões regulatórios que são estabelecidos no início da vida podem não só afetar o seu bem-estar psicológico e o desenvolvimento do cérebro, dos sistemas emocionais cerebrais no córtex pré-frontal, mas também podem afetar o cérebro do corpo, ou seja, o sistema imunológico e a resposta ao estresse, que também são moldados pela experiência emocional. Como é cruel o fato de que aqueles que foram menos bem tratados na infância possam ter também uma maior probabilidade de experimentar doenças físicas na vida adulta. Então, a gente estudou no encontro passado, no encontro 19, o quanto esse sistema imunológico ele é construído nas relações parentais, nas relações de primeira, né? A gente fala primária, na primeira infância principalmente, né? Na primeiríssima principalmente, que é até os 3 anos, mas na primeira infância, que é até os 7. 6, 7. Então agora nós vamos ler o caso de Dennis Potter, que é na página 125, tá? Ela vai dar um exemplo aqui pra gente. Então vamos lá. Uma infância emocionalmente reprimida, obviamente, não nos diz de quais doenças a pessoa vai sucumbir. Uma infância emocionalmente reprimida, obviamente, não nos diz de quais doenças a pessoa vai sucumbir. O que é uma infância emocionalmente reprimida? A maioria das nossas infâncias, né? Que é onde a gente não pode olhar para as nossas emoções. Então, desde pequenininho, nós temos as emoções vindo como luzinhas no painel do carro, nos avisando de alguma coisa que está acontecendo, né? Com o nosso organismo, com o nosso instinto de sobrevivência. E, na maioria das vezes, o educador ensina a criança a reprimir essas emoções. Engole o choro, não tem por que ficar triste, não pode sentir raiva, empresta o brinquedo, para de brigar com seu irmão, né? Não olhe para nada disso, negue todas essas emoções, que isso tudo aí me dificulta, me incomoda. Na verdade, porque incomoda os adultos, né? Os adultos não sabem o que fazer, então mandam a criança se calar. Mas, obviamente, não nos diz de quais doenças a pessoa vai sucumbir. Os caminhos são muitos,
Dependendo da herança genética, a gente já falou sobre isso, né? Você pode vir com genes do câncer, por exemplo, mas não necessariamente vai ser ativado ou não. Isso tudo depende da epigenética, que é como que a gente, essa vida, como que a gente foi sendo tratado, tanto no sentido nutricional, etc., quanto no emocional, quanto no ambiente que eu nasci, né? Isso tudo ativa ou não os genes da herança genética. Os caminhos são muitos, dependendo da herança genética, da exposição a vírus e das formas individuais no manejo dos sentimentos. Bom dia, Mari! O escritor Dennis Potter, autor da inovadora série The Singing Detective. Nossa, gente, olha meu inglês. The Singing Detective. Já ouviram falar dessa série? Em português deve ter um nome que a gente conhece, eu não sei, né? E outros grandes programas de televisão, suprimiu seus sentimentos com resultados um tanto diferentes. É impossível reconstruir os efeitos precisos de uma infância em retrospecto, mas as circunstâncias da infância de Potter são sugestivas. De acordo com seu biógrafo, Humphrey Carpenter, de 1999, a biografia provavelmente, né? O pai de Potter estava bastante enfermo na época de seu nascimento. É razoável especular que sua mãe estivesse sob estresse e possa ter passado seu cortisol para ele no útero. Isso, junto com alguma tendência genética, pode tê-lo predisposto a ser um bebê sensível. Também é possível que a mãe que estava cuidando de um marido doente possa ter estado menos disponível para seu bebê recém-nascido. Seja isso ou não o que aconteceu, a mãe de Potter ficou grávida novamente quando ele tinha apenas 4 meses. Muito comum, né? Eu e minha irmã, quando a minha irmã tinha 6 meses, minha mãe engravidou de mim. Ele mal estava andando quando sua mãe teve outro bebê para cuidar. Não podemos saber exatamente que tipo de relacionamento inicial Dennis Potter teve com sua mãe, mas as evidências do final da infância sugerem fortemente que ele também não cresceu com a confiança de poder voltar-se aos outros em busca de apoio emocional. Aos 10 anos, foi levado por sua mãe para viver em Londres com parentes e foi separado de seu pai. Lá, foi abusado sexualmente pelo tio com quem teve de dividir a cama. É revelador que Potter não tenha expressado seu horror à mãe. Ele justificou seu silêncio com seu biógrafo, alegando que ele não ousava dizer a ela porque seria como jogar uma bomba no meio de tudo o que me fazia sentir seguro. Gente, olha que forte essa biografia. Ele não ousou contar para sua mãe, porque, segundo o que ele revelou para seu biógrafo, seria como jogar uma bomba no meio de tudo o que me fazia sentir seguro. Em outras palavras, ele não via sua mãe como alguém que iria lidar com a situação e queria ajudá-lo a refletir sobre seus sentimentos e acalmar a sua angústia. Vou até tomar um gole de café aqui. Antes de continuar, eu tô fazendo uma especialização em educação sexual e prevenção ao abuso, né? A grande maioria das crianças abusadas não conta para os seus pais. A grande maioria das crianças abusadas não conta para os seus pais. Por quê? Em outras palavras, ele não via sua mãe como alguém que queria lidar com a situação e queria ajudá-lo a refletir sobre seus sentimentos e acalmar a sua angústia. Ele sentiu que tinha que protegê-la da excitação emocional em vez de esperar a sua proteção e regulação. Quantas e quantas crianças ficam se controlando para não deixar a mãe nervosa, para não deixar o pai nervoso. Ai, eles já trabalham tanto, nossa, eles se esforçam tanto para me educar, não posso falar para eles o que eu tô sentindo. Não posso bater na minha irmã, ter raiva da minha irmã, que absurdo, que ingratidão com os meus pais. Em vez disso, ele confiou com como os alexitímicos fazem. Lembra dos alexitímicos? Pessoas que aprendem a segurar suas emoções, bloquear, não acessar, ter uma relação bem superficial com as suas próprias emoções, com o que mora dentro de si, para não, né, sofrer tudo que sofre quando tem acesso a isso. Em vez disso, ele confiou, como os alexitímicos fazem, que ela simplesmente estaria lá. Ele tinha esse sentimento de segurança simplesmente pela sua presença contínua. Como resultado, ele se esforçou para regular os sentimentos que esse abuso despertou nele. Ele voltou internamente à sua aflição, culpou a si mesmo e se sentiu totalmente invadido, inundado e deformado por um tempo.
Parou de comer e explicou isso para sua mãe, dizendo que estava com saudades de casa. A pessoa que aprende na infância a gerenciar sentimentos ignorando-os pode ser jogada em uma crise por eventos emocionais exigentes. A próxima crise de Potter veio em um momento em que ele não estava feliz com seu trabalho e estava sob pressão por trabalhar por períodos prolongados para sustentar a sua jovem família. Ele começou a se relacionar compulsivamente com prostitutas para aliviar o estresse, seja por meio do prazer ou por meio do poder sobre os outros. Ambos têm efeitos bioquímicos. Mais uma vez, ele experimentou seu desgosto com a poluição sexual, mas não conseguiu encontrar uma maneira de gerenciar adequadamente esses complexos sentimentos com aqueles que eram próximos. Em vez disso, sua hipersensibilidade crônica ao estresse teve um impacto sobre o sistema imunológico e começou a encontrar expressão fisicamente. Ele começou a desenvolver artropatia psoriática, uma condição para a qual ele era geneticamente predisposto. Potter acredita que essas crises de descamação da pele e inflamação das articulações estavam ligadas ao seu estado de espírito. Por fim, ele colocou isso em palavras na boca de Marlowe, seu mais conhecido personagem do The Singing Detective, que disse: a tentação é acreditar que os males e venenos da mente ou da personalidade de alguma maneira explodem sobre a pele. Depois que sua doença foi diagnosticada, Potter encontrou um estilo de vida mais satisfatório, deixando as exigências do jornalismo para uma vida com mais tempo em casa. Ele começou a escrever peças para a televisão que lhe possibilitaram explorar uma gama de sentimentos controversos que ele removera na sua própria vida. Em particular, ele expressou na escrita visceral, passional, a raiva que sentia por não ter sido capaz de expressar em sua própria vida, apesar de ser percebido pelos outros como uma presença que transmitia raiva tensa e contida. Oi, Gabi. Oi, Vivi. Oi, Patrícia. Oi, Poli. Oi, Lid. Oi, Lúcius. Que delícia vocês aí. O próprio Potter reconheceu uma conexão entre essa raiva não expressa e sua falta de saúde. Abre aspas. Acredito que escolhemos nossas doenças. Eu estava sempre com raiva e tenho a sensação de que a raiva em mim estava voltada para dentro. Forte esse relato, né? Muito forte. Vamos lá. Vícios e automedicação. Gente, aproveitando aqui essa questão do abuso, né? A maioria das crianças não conta para os pais. Eu falei por quê, né? E eu vou dizer aqui para vocês por quê. Porque a maioria das crianças entendem que elas não devem levar as suas questões para os pais. Porque quando elas levam as suas questões para os pais, na maioria das vezes elas são punidas. Quando elas erram e quando elas passam por essas situações, elas normalmente sentem que elas erraram, né? Porque isso não podia ter acontecido. Meu Deus, isso é errado. Eu estava lá. Por mais que não tenha sido ela que tenha feito alguma coisa, ela estava lá. Então, ela fez parte de um erro. E como que os pais tratam seus erros? Como que os pais acolhem suas dores, seus sentimentos, suas emoções? Como que os pais acolhem quando ela chega chorando? Para de chorar? Engole esse choro? Mas, meu Deus, onde já se viu? Você sabia que era errado, você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo. A criança tem a infância para errar. E se nós pais soubéssemos acolher os erros, todos os erros seriam trazidos para nós, para a gente ajudá-los a lidar com eles, né? Para a gente ajudá-los a lidar com as emoções, com os erros, com as falhas e assim por diante. A maioria das crianças não contam para os seus pais, primeiro, para não trazer para os seus pais desgosto, porque os pais trazem esse peso para a criança. Meu Deus, eu tô o dia inteiro fazendo isso, você ainda me faz uma coisa dessa? Você tá chorando só por isso? Eu faço o dia inteiro e você vem chorar? Olha como você me deixa nervosa, eu tava aqui tudo bem, você vem e estraga o meu dia. Quantos e quantos e quantos de nós foi educado assim, na culpa de ser ingrato, de fazer os pais ficarem nervosos, de ser responsável pelo nervosismo dos pais, pela explosão e por que foi. Olha o que você faz comigo, você me faz te bater, você me faz brigar com você, eu tava bem, olha o que você fez, assim por diante. E quantos ainda foram educados na punição de seus erros e suas falhas. E aí, toda vez que acontece algo nesse sentido, por exemplo, do abuso sexual, traz esse olhar de eu vou desequilibrar a minha mãe, eu vou levar bronca, porque eu devia ter parado, eu devia ter sabido, eu devia não sei o que, ou qualquer coisa assim. Ela vai ter nojo de mim, ela vai deixar de me amar, ela vai fazer um escândalo, ela vai, sei lá, além, lógico,
das situações em que o abusador ameaça a criança, que daí é outra questão, né? Que também, se a criança sente que os pais não podem dar suporte para ela, que os pais são desequilibrados, que os pais não sabem lidar com as situações, eles caem muito mais fácil nas ameaças dos abusadores, né? Mas esse lugar de falta de segurança emocional da criança com os pais, falta de segurança física, integridade física e emocional da criança na relação com os pais, é o que causa esse engolir as suas próprias situações. Engolir, por exemplo, quando tá passando por abusos, né? Eu preciso dar conta disso sozinha, porque meus pais não vão dar conta. E a criança sente que ela tem que dar conta. E ela também não dá, né? Vícios e automedicação. Tentar não sentir pode assumir muitas formas. Potter também foi um bebedor compulsivo e um fumante inveterado. E vícios desse tipo são comuns em pessoas que não têm competências regulatórias. Essas falhas no autocuidado podem ter contribuído para sua morte precoce por câncer aos 59 anos. Prejudicados por padrões de relacionamentos inseguros que os impedem de extrair conforto de outras pessoas ou resolução de problemas com outras pessoas, muitos indivíduos recorrem a fontes alternativas para se sentir melhor. A escolha do vício pode ser influenciada pelas preferências de seus pais. Se o pai bebia compulsivamente e a pessoa cresce com o álcool ao redor, pode achar natural voltar-se ao álcool para aliviar uma dor mental. Fatores genéticos também podem atuar no fomento do vício. Se o alimento doce era um prazer em sua família, esses dias eu atendi uma família com essa questão. Comer chocolates e biscoitos demais pode ser uma resposta natural a um vazio ou conflito emocional interior. A substância escolhida é algo que acalma e, na verdade, medica a perturbação fisiológica do estresse emocional. Por exemplo, sabemos que a depressão muitas vezes envolve baixos níveis de serotonina. Isso pode ocorrer porque algumas pessoas, tendo dificuldades para gerenciar seus sentimentos, têm compulsão por carboidratos e coisas doces, que podem ajudar a liberar serotonina no cérebro. O açúcar também estimula a liberação de beta-endorfina, que por sua vez pode reduzir a dor, tanto física quanto emocional. Experimentos com ratos mostraram que aqueles que são separados de suas mães choram menos se receberem água com açúcar. Eles também respondem menos à dor física causada por terem suas patas colocadas em um prato quente se receberem água com açúcar. Interessante. As pessoas que escolhem se automedicar quando sente aflição está tentando restaurar algum tipo de equilíbrio interno com o uso de substâncias como alimentos e medicamentos para aliviar a dor, e isso pode levar ao vício. Quando você come muitas coisas doces regularmente, seus receptores de beta-endorfina se fecham e então você precisa comer mais coisas doces para alcançar o mesmo efeito. A dependência de álcool funciona da mesma maneira, de uma maneira muito semelhante. O álcool também libera beta-endorfina e os alcoolistas precisam beber mais para conseguir o mesmo alívio da dor. Gente, olha que interessante, eles estão explicando, olha só, como que tudo isso pode ter e provavelmente tem impacto, foi impactado, esse organismo sendo levado para esses caminhos pela relação que a criança teve na sua primeira infância, como ela foi acolhida desde o útero, a relação que ela teve no útero, essa mãe, como essa mãe estava, na sua primeira infância, principalmente, que é quando o cérebro ela constrói seu mapa de mundo cerebral. Então, eu gosto de usar muito essa imagem de que a gente constrói um mapa, que são os principais caminhos que eu tenho para viver nesse mundo. E cada indivíduo vai construir o seu mapa diante do seu contexto, de como ele é acolhido desde o útero. Tá? Então, se eu percebo que no meu mapa de mundo, para eu sobreviver, para eu ser visto, para eu me sentir amado, eu preciso engolir meus sentimentos e emoções, esse é o caminho que o meu mapa cerebral constrói. Tá? E aí, quando eu tenho lá as minhas emoções vindo, que eu não sei outras formas, eu não tenho uma autorregulação construída, que eu aprendo a autorregulação na relação com os meus pais, a criança não tem como se autorregular sozinha, ela tem que ter um autorregulador externo que mostra esse caminho de autorregulação para a criança. Então a gente precisa se esforçar para sermos autorregulados e mostrarmos esse caminho para elas, né? A gente precisa dar carona para depois ela saber fazer sozinha, mas ela precisa de alguém externo para ensinar. Ela não aprende sozinha, ela não tem como aprender sozinha. Ela que não tem essa autorregulação, então, que não tem isso construído, ela vai buscar todas as formas possíveis para ter esse bioquímico equilibrado.
equilibrado, entre aspas, tapado, de certa forma organizado, não sentir a dor, não sentir, bloquear essa dor e assim por diante. A serotonina, a endorfina, a dopamina, a ocitocina são os hormônios que a gente fala que é o quarteto da felicidade, por exemplo, que ajudam muito no nosso bem-estar. Esses 4 hormônios, eles podem e são... Ai, eu tinha pego uma água, onde é que eu pus? Eles podem e são produzidos e liberados na relação com os nossos pais, por exemplo, com os nossos cuidadores primários, né, com os nossos amores, com as professoras, com os cuidadores. Quando a gente não consegue essa produção nas relações, nesse contato, a gente precisa ir atrás de algum jeito. E aí a gente pode ir pelas telas, né? Quando a gente vive uma situação por meio das telas, a gente também produz aqueles hormônios como se a gente estivesse passando aquela situação, né? Pelas telas, pelas drogas, pela comida, pelos doces, né, na relação com os amigos, e aí fica aquela busca externa de aprovação, de olhar, de se sentir amado para conseguir liberar esses hormônios fora de casa, porque dentro de casa eu não tenho isso no meu mapa de mundo, de que são relações seguras ali, né, nessas relações mais respeitosas, etc, eu consigo produzir tudo isso. E aqui tá dizendo que isso, lógico, mais a predisposição genética e etc, ajuda demais a construção, por exemplo, de um alcoolista, né? A construção de uma pessoa compulsiva por alimentos, né? Que come compulsivamente, que se automedica, que se droga. E aqui a gente vai olhar agora o próximo tema, que é o caminho da anorexia. Surpreendentemente, não comer pode também ser tão viciante quanto comer demais ou usar drogas. Como outros vícios, pode se tornar uma ameaça à vida. Entre os pacientes com distúrbios alimentares, há uma alta taxa de tentativa de suicídio, cerca de 17%, e aqui tem uma citação de 2008. Bem como uma elevada taxa de mortalidade por causas trágicas, cerca de 5% em 2009, a citação. Essa condição normalmente começa na adolescência ou no início da idade adulta, com uma dieta para perder peso. Conforme a dieta avança, a mulher ignora as mensagens do seu corpo de que ele anseia por carboidratos e passa para uma fase de produção aumentada de opioides do cérebro que podem fazê-la se sentir dopada. Mesmo que essa fase de fome mantenha funcionando em um nível de atividade muito baixo e a afaste de outras pessoas, ela pode tornar-se viciada na experiência de fome propriamente dita. No estado anoréxico, a mulher encontra algum alívio dos sentimentos que ela não sabe como gerenciar. Há um efeito anestesiante com os opioides. Uma paciente escreveu uma carta a seus pais de uma clínica de anorexia dizendo: a verdade é que nos concentramos na comida e no peso, de modo que não precisamos sentir todas as emoções ou os sentimentos que podem ser desconfortáveis, como a raiva, a tristeza, a ansiedade ou a culpa. Fomos condicionados desde a infância a suprimir esses sentimentos por várias razões, como, por exemplo, que não é coisa de menina elegante expressá-los e que ninguém quer estar por perto de alguém que está aborrecido. Tem uma citação aqui de 2001. Mais um caso, o caso de Nina. Nina era uma paciente minha cuja experiência familiar inicial é típica para o desenvolvimento desse vício em particular, como uma solução para as dificuldades regulatórias. Sua mãe era entusiasta do fitness, que comia frugalmente e estava preocupada com a manutenção de uma aparência vistosa. Nina, filha única, cresceu sendo foco da devoção de seus pais. Eles a adoravam e tinham grandes expectativas em relação a ela. Mas não tinham um relacionamento feliz um com o outro. Ela estava sob pressão para atender às necessidades deles. E, em particular, pareceu-me para atender às necessidades psicológicas de sua mãe. Nina tentou ser uma boa menina e tentou, em particular, ter sucesso nos esportes que sua mãe gostava. Estava com muito medo de provocar qualquer mágoa, decepção ou sentimento de abandono em sua mãe. Quando criança, sentia que não podia suportar passar a noite na casa de uma amiga, pois faria sua mãe sentir abandonada. Ela não podia permitir-se ter algo bom se sua mãe não tivesse também. Uma e outra vez, atendeu aos desejos de seus pais para deixá-los felizes, e talvez para evitar qualquer indício de sentimento negativo que parecia ser tão intolerável na família. No processo, Nina perdeu o contato com seus próprios desejos e seus próprios sentimentos. Em certo sentido, eles foram engolidos. A atmosfera familiar era carinhosa e até mesmo profunda, mas os indivíduos dentro dela não falavam claramente por si próprios. O pai dizia o que a mãe sentia, enquanto a mãe falava por Nina, e Nina falava por seu pai, e assim por diante. Os de fora da família eram vistos com certa desconfiança.
Esse tipo de família tem sido descrita como ensimesmada, e a personalidade de Nina muitas vezes parecia se fundir com a de sua mãe. Ser o foco da vida de seus pais... Peraí. Ser o foco da vida de seus pais pode ter tido algum valor para ela enquanto criança, mas isso certamente se mostrou problemático quando se aproximou da idade adulta. Ela tinha dificuldade para crescer e se separar de seus pais, porque eles precisavam muito dela. Como eles sobreviveriam sem ela? E como ela sobreviveria sem eles? Ela estava aterrorizada com o mundo, talvez porque tinha muito pouca capacidade de regular a si mesma. Na adolescência, a pressão para regular seus próprios sentimentos e se envolver com pessoas de fora da família estava se tornando muito mais intensa. Mas a peculiaridade da experiência familiar anoréxica é que a criança aprendeu a lidar com os sentimentos agarrando-se à mãe e permanecendo conectada à sua psique, em vez de lidar com esses sentimentos de modo independente. Quando adolescente, Nina descobriu que cortar a comida era uma maneira de impedir que seus próprios sentimentos, cada vez mais intensos, viessem à tona. Esse método de exprimir sentimentos era um modo distorcido de regulá-los, por levar a uma sensação de dormência emocional e distância deles. No entanto, conforme trabalhamos em seus problemas, Nina começou a comer mais e descreveu quão desconfortável era se tornar mais consciente de seus sentimentos novamente. Um problema que surgiu foi que a mãe de Nina não era capaz de gerenciar seus próprios sentimentos e, assim, tinha sido incapaz de regular os estados de Nina. Como Dennis Potter, Nina sentia que não podia contar à mãe os seus problemas, porque sua mãe poderia entrar em pânico e reagir de modo exagerado. Sua mãe simplesmente não conseguia lidar com experiências negativas ou contê-las. Às vezes, a mãe simplesmente negava os sentimentos de Nina. Se Nina dissesse que estava sozinha porque seus melhores amigos tinham mudado para outra cidade, sua mãe diria: "Você não está sozinha, você tem uma família." Sua mãe tinha dificuldade para reconhecer os verdadeiros estados de Nina. Ela atribuiu seus próprios sentimentos a Nina. Se a mãe sentia que o quarto estava muito quente, ela assumiria que Nina também deveria estar sentindo muito calor. Ai, quem está se identificando, gente? Algumas pesquisas sugerem que pode haver uma predisposição genética para a anorexia, que pode estar baseada em uma tendência de contenção emocional ou de manifestação de outras características de temperamento comuns em anoréxicos, como a submissão ou complacência, o perfeccionismo e a preocupação. Uma citação de 2002. Essas características podem igualmente ser definidas como um problema em regular emoções. Quando você não sabe como gerenciar sentimentos difíceis, você os evita. Em caso de falta de confiança emocional, você pode tornar-se ambicioso e perfeccionista em uma tentativa de encontrar a autoestima em outros lugares. Pode também ser importante ser perfeito em todos os sentidos para que você não ofenda nem perturbe as pessoas de quem depende. Ironicamente, no entanto, quando o comportamento anoréxico toma conta, o indivíduo anoréxico, nas garras de seu vício, causa enorme sofrimento a seus pais e provoca intensos conflitos e aborrecimentos. As raízes da regulação estão na primeira infância, e como vimos, a resposta ao estresse é um aspecto central da regulação. Em anoréxicos, a resposta ao estresse é hipersensível. Os níveis do HLC e o cortisol são altos. E as suas glândulas suprarrenais têm uma resposta exagerada ao ACTH. Isso tende a ocorrer mesmo depois da recuperação. Por isso, não é apenas atribuível aos efeitos da fome, que por si só podem elevar os níveis de cortisol. Níveis elevados de HLC são provavelmente a fonte dos sentimentos de depressão comuns em indivíduos anoréxicos. Os mesmos altos níveis de HLC também são encontrados em bebês, que são separados de sua figura materna, e em adultos deprimidos. Isso pode indicar um medo básico de sobreviver com pais que não criam uma sensação de segurança. Apesar de estarem constantemente na presença da mãe, não necessariamente se sentem em segurança sendo cuidados por ela. Bebês como Nina não são efetivamente autorizados a ter seus próprios sentimentos. Passaram a acreditar que vão perturbar seus pais se tiverem necessidades e sentimentos que os pais não querem que eles tenham. Seus pais precisam de uma criança que seja uma extensão de si mesmos ou de uma fonte de conforto para eles. Isso envia às Ninas deste mundo a mensagem implícita de que elas não devem tornar-se um indivíduo separado com suas próprias necessidades e sentimentos. Como Henry Crystal afirma, uma filha como Nina não possui alma própria. Ele tem uma citação em 1988.
A mensagem velada é de que seus sentimentos, na verdade, não importam e não devem ser levados a sério. O fato de que os sentimentos têm sido tantas vezes erroneamente rotulados torna difícil para uma criança conhecer seus próprios sentimentos ou confiar neles. Ela tem os sentimentos que outras pessoas esperam que ela tenha. Os sentimentos não são identificados com precisão e diferenciados nos diversos tons de significado que podem ser expressos em palavras. Eles permanecem como sensações corporais bastante vagas. Ai, Gabi, bem isso. Ó, a Gabi tá compartilhando aqui com a gente. Minha dificuldade em dirigir está ligada ao meu pavor em errar. Como eu não posso errar, tenho medo de tentar enfrentar o trânsito. Aí, é interessante que você já vai reconhecendo, né? Mas sim, afeta em muitos lugares, né? Muitos lugares. E como isso afeta a vida, né? Como impacta a nossa vida como um todo. Drew Wellstein descreve uma série de estudos de pesquisas que foram feitos com anoréxicos, utilizando vários testes e escalas. O achado mais forte e mais claro de todos foi de que uma dificuldade em reconhecer e responder de modo preciso aos estados emocionais e a determinadas sensações viscerais constitui um déficit central em pacientes com transtornos alimentares. Os anorexos graves normalmente têm uma personalidade constrita e hipercontrolada, e em particular têm dificuldade para reconhecer ou expressar raiva ou expressar seus próprios desejos. Uma citação de 2001 e outra de 2000. A suscetibilidade a doenças e vícios está enraizada nesse estranhamento pelo próprio corpo e nas resultantes dificuldades em regular sentimentos. Em particular, a tentativa de escapar de sentimentos tem sua origem em uma primeira infância em que os sentimentos do bebê não eram identificados e respondidos de modo contingente. Os bebês nessa situação não podem considerar garantida sua própria regulação. Eles são confrontados prematuramente com suas próprias necessidades originais, sem a capacidade de atendê-las sozinhos. Isso parece deixar um tipo de negócio inacabado para o bebê. Conforme ele cresce, o adulto ainda anseia por ser devidamente cuidado, ser compreendido sem palavras, ter todos os seus desejos realizados como que por magia e ter necessidades antecipadas sem dizer nada. As pessoas nesse estado estão, por fim, buscando a experiência do bebê de perfeita união e fusão com uma mãe sintonizada. Quando adultos, são propensos a permanecer altamente dependentes dos outros, esperando que algum mágico os faça sentir-se bem. Alguns procuram ativamente pelo parceiro perfeito e vão de relação em relação em busca da pessoa certa, em uma busca interminável, exemplificada por muitas estrelas de cinema em seus múltiplos casamentos. Outras personalidades com mais evitação têm medo de depender de outras pessoas que possam abandoná-lo, escolhendo persistir em um relacionamento modesto, muitas vezes insatisfatório, fazendo poucas exigências a fim de evitar o abandono. Essas distorções surgem quando não houve suficientes experiências positivas de dependência na infância. Criança precisa ser dependente, não precisamos estimular independência em criança. Essas distorções surgem quando não houve suficientes experiências positivas de dependência na infância. Sem uma experiência maternal ativamente responsiva e sensível, o bebê não é capaz de se identificar com a atitude dos pais e aplicá-la a si mesmo. Não é possível gerar a atitude de autocuidado e consciência dos próprios sentimentos se o indivíduo não teve primeiramente alguém que tenha feito isso por ele. Olha que importante. Eu já falei isso em muitas lives, em muitos vídeos. O seu autocuidado é diretamente ligado à qualidade de cuidado que você recebeu. O seu cérebro registrou, cuidar de mim mesmo é importante. Por quê? Porque estão cuidando de mim. Então é importante fazer isso. Olha, estão dando atenção para os meus sentimentos. Então é importante dar atenção para os meus sentimentos. Olha, eles estão atendendo as minhas necessidades. Então é importante atender as minhas necessidades. É assim que a gente constrói isso no cérebro, tá? Não é possível gerar a atitude de autocuidado e consciência dos próprios sentimentos se o indivíduo não teve primeiramente alguém que tenha feito isso por ele. É por isso que os livros de autoajuda são de pouca utilidade. Você precisa ter uma experiência com alguém em primeiro lugar, para então reproduzi-la.
Se o relacionamento inicial não transmitiu uma aceitação de toda a gama de sentimentos, incluindo os negativos, como raiva e tristeza, então esses sentimentos serão difíceis de tolerar e experimentar totalmente. Se os pais não foram capazes de transmitir confiança em lidar com esses sentimentos, então muito provavelmente seus filhos não terão habilidades para gerenciá-los. Os relacionamentos que ocorrem sem esses sentimentos são frágeis e sem resiliência. Eles não são capazes de responder de modo flexível aos altos e baixos da experiência e fornecer um sentimento fundamental de que os relacionamentos podem ser interrompidos e depois reparados. Essa sintonia pode ser perdida, mas também pode ser restaurada. A tentativa de ser muito bom ou muito forte é um curso perigoso. Isso interrompe o fluxo de sentimentos que é essencial para a saúde física, bem como mental. Como Candace Pert sugeriu, precisamos desse fluxo para que o sistema funcione bem. Nossos sentimentos são um sistema de sinalização vital, tanto no interior de cada corpo quanto na sua comunicação com os outros. Os sentimentos são uma fonte de informação útil na qual devemos prestar atenção, utilizando nossos sinais bioquímicos para nos guiar nas nossas mais conscientes negociações com os outros. Os sentimentos, então, não precisam ser bloqueados, ignorados ou anestesiados. Eles podem tomar o seu devido lugar como centro do self. Um self que pode ser elaborado em palavras. Gente, que lindo que foi esse capítulo e essa parte, né? Que lindo que foi isso. Nossa, muito linda essa última página. Ele conta vários casos, né, que a gente vai se identificando aqui. E no final ele traz a tradução disso tudo. O que vocês acharam? Escreve aí quem conseguiu acompanhar. O que vocês acharam desse capítulo, dessa parte do livro? Eu achei muito clara, assim, muito, né, objetiva. É isso, 1 mais 1 igual a 2. E ao mesmo tempo pode ser igual a 3, dependendo do que você traz de carga genética, do que você traz de temperamento, né, de que você traz de toda uma questão de contexto, né, mas que é meio óbvio, fica meio óbvio quando a gente entende como que o cérebro funciona, né. Nossa, eu vou ler de novo aqui uma parte enquanto vocês vão me escrevendo aí o que vocês acharam, assim, uma palavra ou a Rocio falando muito esclarecedor. Não, achei muito, muito esclarecedor mesmo, muito claro, né, muito óbvio, assim, objetivo. Se o relacionamento inicial não transmitiu uma aceitação de toda a gama de sentimentos, incluindo os negativos, como raiva e tristeza, então esses sentimentos serão difíceis de tolerar e experimentar totalmente. Se os pais não foram capazes de transmitir confiança em lidar com esses sentimentos, então muito provavelmente seus filhos não terão habilidades para gerenciá-lo. Uma criança com raiva desestabiliza os pais? A criança não aprende a lidar com a raiva, né? No máximo engolir ou fingir que não está sentindo nada. Uma coisa que me chamou muito a atenção, se vocês quiserem escrever também aí o que chamou a atenção de vocês nos casos que a gente leu, do Potter e da Nina, uma coisa que me chamou muita atenção, da Nina principalmente, foi essa ideia de que os pais, ao invés de validar as emoções, a maioria de nós tenta fazer uma outra leitura para a criança sair daquele sentimento, né? Então isso é muito comum, gente, muito comum. A criança... Consegui ver meu filho adulto lidando com o risco que estou cometendo. E assim, é muito legal, o que eu acho, né? Nunca é tarde, assim, então é muito legal a gente perceber essas coisas e falar, nossa, talvez ele tenha dificuldade nisso. E aí, quando tivesse falando, filho, isso foi eu, né? Desculpa, fui eu que não soube te orientar nisso. Como que a gente vai fazer daqui pra frente, né? Vamos olhar pra isso com mais carinho e tal. E aí, uma coisa que me vem dessa questão da Nina, né? Que eu achei muito legal. Eu tô triste porque eu não tenho mais amigos. Claro que tem, eu sou tua amiga. Ou então, claro que tem. Tenho aqui o vizinho. Você mudou de escola, mas seu vizinho continua o mesmo. Gente, você tá triste porque você tá sem amigos, você perdeu os amigos da escola. Nossa, realmente. Nossa, você deve estar muito triste. É triste mesmo, né? Porque você era tão acostumado com eles. Você quer chorar? Vem aqui chorar no meu colo, né? Eu entendo a sua tristeza. Tem todo sentido você ficar triste, né? Você realmente não vai vê-los todo dia. O que mais te deixa triste? Que eu gostava de jogar bola assim, assim, assado. Nossa, realmente, isso... Nossa, que mais? Que mais você gostava de fazer com eles? Não é afundá-lo na tristeza, é deixar ele colocar pra fora essa tristeza e tal. E, ok, acolher essa tristeza, tá tudo bem sentir triste. E depois você pode até perguntar, e o que te deixa feliz
Isso tudo te deixa triste, é super válido, mas o que você tem hoje que te deixa feliz, será? Mas não é tirar ele da tristeza, porque ele vai viver essa tristeza, olhar pra isso. O que a gente pode fazer então? Será que a gente pode chamá-lo de vez em quando? Mas deixar ele sentir antes. A gente não tem que tirar as crianças das emoções, a gente não tem que fazer as crianças só terem emoções positivas. Não existe emoção positiva ou negativa. Todas as emoções são úteis para alguma coisa. Acontece que a gente só sabe lidar com as positivas. E olhe lá, se ela não for muito extrema, né? Porque quando a criança está muito feliz, está muito... A gente fala, menos. Menos que está incomodando, né? Então, como que a gente pode ir tendo confiança de que tudo faz parte e tá tudo bem? Eu não preciso tirar, negar, desviar, distrair ninguém de nada, né? Meus pais sempre se colocavam na minha vida, meus amigos eram deles, minha mãe sempre precisou ser o centro das atenções, então meus sentimentos não tinham importância. Isso também identifiquei perfis de outras pessoas e no meu também. Estava tentando o tempo todo me mostrar alegre, nem fale. Ele tem me ajudado a lidar com meu esposo. Esse tem me ajudado a lidar com meu esposo. Então, e é interessante como é isso que ela fala aqui, né? A gente aprendeu que as relações, elas são feitas só de coisas positivas, que quando a gente tem emoções, o tempo todo, todos os dias a gente tem as emoções, todos os tipos de emoções, né? Isso me deixa triste, isso me deixa alegre, isso me dá raiva, isso eu fico frustrado, e a gente vai tendo as emoções que vai se transformando em sentimentos e assim por diante, só que a gente só pode se relacionar nas emoções felizes, alegres, positivas. E quando a gente vê isso, a gente se dá conta que a gente tá sempre tendo relações superficiais, não verdadeiras, né? E é isso, e aí com o nosso esposo a gente fica chateado quando ele traz a raiva dele, porque onde já se viu, porque não sei o quê, e como que a gente poderia ajudá-lo, a gente se abrir para todas as emoções, e acolher todas as emoções, e ajudar a entender o que essa emoção tá querendo dizer, né? Existe o luto de uma mudança, por exemplo, que tem que ser simplesmente sentido e acolhido. A gente não precisa se distrair, fingir que nada aconteceu. Um luto de uma perda, seja uma perda na questão de vida, ou seja uma perda na questão de distância, ou seja uma perda na questão da pessoa que você era antes de ser mãe. Quando a gente se torna o puerpério, ele é muito isso também, esse luto, né? Não existe mais aquela pessoa, é outra pessoa, que vai ter muitas coisas positivas, muitas coisas que você nunca quis ver, que agora começa a aparecer. E ok, você nunca mais vai ter aquela vida. É sim uma perda. Não quer dizer que você vai ter uma vida pior, é uma vida diferente, né? E você conseguir se despedir dessa vida que você teve até então. Então, assim, são sentimentos que a gente precisa sentir. E precisa deixar eles irem, nomear tristeza, escrever é muito bom. Tem um caderno, escrevam. Né? Então tem muita coisa aí interessante. E a Nina ali, como ela tinha os sentimentos dela sempre negados, sempre dizendo que não era, que não podia, que etc e tal, a gente realmente mistura a criança, né, com a mãe, com o pai ou com quem seja. Daqui a pouco a criança não tem uma identidade própria, né? O que é muito, muito comum. Eu vou assim ousar dizer que a grande maioria de nós não sabe quem é de verdade. A gente está vivendo um personagem. Né? A gente está vivendo um personagem que a gente construiu para sobreviver num contexto que a gente cresceu. Então, talvez o personagem da pessoa boazinha, da pessoa autocontrolada, mas todos nós somos hoje autocentrados. A gente está o tempo todo olhando para a gente e para as nossas... O que me incomoda, porque a gente está lutando para sobreviver, porque a gente entendeu desde pequenininho que a gente tem que lutar pela nossa sobrevivência, que nós não podemos contar com os outros para isso. O que é uma mãe sem rede de apoio, gente? É uma pessoa que cresceu aprendendo que precisa dar conta sozinha. Ai, Alcio, não é verdade, eu queria ter apoio, mas eu não tenho. Já bateu na sua vizinha? Já pediu ajuda para a pessoa que mora na sua frente? Já entrou no Google e descobriu se aí onde você mora tem mais brasileiros? Já ligou para um restaurante e pediu você pode fazer para mim um preço bem baratinho de um PF para me entregar todo dia na hora do almoço porque eu não estou conseguindo fazer almoço? Já pediu para o marido, para a esposa, para a mãe, para o pai, para alguém, para a vizinha, para fazer uma troca? Você vem me ajudar a limpar a minha casa agora e daqui a um mês eu limpo a sua casa? Sei lá. A gente não olha para essa questão de pedir ajuda, de contar com os outros, porque desde pequenininho a gente aprendeu que a gente tinha que ser independente. E se a gente não der conta de nós, é porque nós somos fracos. Se a gente não der conta das nossas coisas, é porque nós somos falhos. É porque nós somos
ele depende muito dos outros. Todos nós dependemos uns dos outros. Mas a gente conseguir entender quais são os meus limites, quais são as minhas dificuldades, aonde eu preciso mais de ajuda, como que eu posso me autorregular, contando com o apoio do outro para me ajudar a identificar que emoção é essa, para eu conseguir falar, para eu conseguir trocar, para eu conseguir acolher, para eu conseguir nas relações trazer esse acolhimento, essa conduta e assim por diante, eu vou tentar de um jeito que eu aprendi desde pequenininho. Fingir que não tenho, não tô conseguindo, vou para algum lugar, vou para os filmes, vou para as telas, vou para os áudios, vou pra droga, vou pro álcool, vou pro sexo, vou aonde eu vou pra me dopar, né? Pra me desconectar de tudo isso. Sim, vivendo esse puerpério intenso aqui, despedidas e muitos novos desafios que não tinha ideia. Aprendendo a pedir ajuda mesmo e aceitando ajuda. Ai, que lindo. Então, eu comecei a me encontrar a partir dos 38 anos. Ai, que legal, Gi. É isso, assim, nunca é tarde, né? Nunca é tarde pra gente se conhecer. A maternidade é um convite maravilhoso pra isso, porque enquanto a gente não é mãe, a grande maioria de nós vive só dando resultado pro mundo. Não precisa olhar pra dentro. Se alguma coisa tá me incomodando, que eu não consigo, etc e tal, eu dou um jeito. Agora, quando a gente tem um filho que nos convida, principalmente nesse puerpério, a viver sentimentos, emoções, situações que a gente nunca imaginou, que estava lá, guardado, né? Nas nossas células. A gente fala que existem 3 nascimentos na vida. O que são esses 3 nascimentos? São contatos com a nossa essência. Com tudo que faz parte realmente da nossa essência. Sem nenhuma capa, nenhuma máscara, nenhuma armadura, né? Que foi construído. É quando a gente nasce, que a gente põe pra fora tudo que tá morando dentro de nós, e aí a gente vai vendo como é que putz, esse caminho de pôr pra fora não é bom, ó, eu sou deixado sozinho, então é melhor fingir que tá tudo bem pra alguém ficar perto de mim. Olha, quando eu grito, eu levo punição, então é melhor eu não pôr pra fora a minha raiva, e assim vai, né? Então, quando a gente nasce, quando a gente é criança, no nosso nascimento, assim por diante. Na adolescência, até o Daniel Siegel, ele traz que na adolescência o nosso cérebro faz uma reforma, ele vai de novo acessar as coisas que ficaram lá como necessidades básicas para ver, opa, será que realmente só é esse o caminho no mapa de mundo? E por isso que muitas vezes a adolescência vem como uma explosão, porque aquela coisa entrou em contato de novo com a sua essência, e aí ele vai pôr pra fora, vai não sei o quê, mas esse nascimento na adolescência pode ser muito e altamente prejudicado se existiu uma educação muito autoritária que fez com que cortou tanto as asas desse passarinho, que na adolescência vem a essência, você precisa voar, e ele mesmo já se convence falando, não posso voar. Não, essa asa já veio cortada, essa não me pertence. Então, né, os adolescentes que vão totalmente negam esse segundo contato com a sua essência. E o terceiro é o puerpério. Esse contato é o nascimento dos nossos filhos, né? Esse contato que você não tem como fugir, porque é bioquímico, com tudo que ficou guardado nas nossas células, nas nossas essências, né? Então é muito profundo, né? Muito profundo. Por isso, assim, nunca é tarde demais, nunca é cedo demais. A gente pode fazer isso sem maternidade? Claro que pode. A gente pode fazer isso numa busca própria, né? Acontece que essa busca própria acaba sendo muitas vezes mais consciente, né? E aí exige um caminho mais longo da consciência conseguir chegar lá e assim por diante. Mas também estou aprendendo a pedir ajuda, pois fui criada para ser independente e me virar sozinha. Então, gente, eu e a Isabela Isolani, que tá aqui, eu acho ainda, nós vamos fazer uma live dia 19, eu acho que né, Isa? Me corrija se eu estiver errado, sobre rede de apoio sábia, tá? Que é um pouco sobre isso, sobre pedir ajuda, sobre construir sua rede de apoio. E uma rede de apoio sábia, não uma rede de apoio de sangue, só porque é de sangue é minha rede de apoio. Muitas vezes a rede de apoio de sangue, não tô dizendo que é todas as vezes, mas muitas vezes a rede de apoio de sangue ou obrigatória é uma rede de apoio predatória. O que é isso? É uma rede de apoio que, na verdade, desperta no seu cérebro aquele modelo de lutar ou fugir o tempo todo, porque é pessoas que estão dando pitaco, que estão criticando, que estão te julgando, que estão fazendo as coisas a partir de seus pontos de vista de imposição e assim por diante, tá? A Bianca, cresci ouvindo principalmente nas crises da adolescência da minha mãe que minha personalidade era horrível, que eu era má. Agora eu sou mãe e me distanciei dos meus gatilhos.
Então, é bem interessante, assim, tem um livro da Laura Gutman chamado O Poder do Discurso Materno, e eu ouso dizer para vocês que a grande maioria de nós não sabe quem nós somos de verdade, não lembra da infância de verdade. O que você lembra é o que te contaram da sua infância. Ah, eu era uma criança muito assim, assim, assim. Será que você era? Ou será que te falaram que você era? Ah, eu tenho uma personalidade assim, assim. Será que você tem? Ou será que você ouviu tanto que você tem que você acredita que você tem? Ai, minha infância foi maravilhosa, a gente brincava, a gente fazia isso, a gente fazia aquilo. Ok, será que foi sempre assim? Ou será que a grande maioria das coisas você... Porque assim, quando a gente é criança, gente, a gente não tem vocabulário, a gente não tem contexto. Então a gente vai lembrar e nomear o que foi nomeado e lembrado pra gente. Então, quase tudo que a gente lembra da nossa infância foi o que nos contaram. Não foi o que de verdade aconteceu. Nossa, meu pai sempre foi muito amoroso. O que ele fazia de amoroso? Ah, sempre que ele chegava, ele trazia uma bala pra mim. Isso é ser amoroso? Nossa, eu nunca questionei, porque será que meu pai realmente era amoroso? O que mais que ele fazia? Nossa, meus pais sempre me ouviam, sempre me acolhiam. Quando que eles te acolhiam? Lembra de fatos? Como que foram esses acolhimentos? E tudo isso a gente vai, né, conseguindo entender. Tem um outro livro da Laura Gutman também que chama Biografia Humana, que fala desses personagens que a gente foi construindo, que na verdade, tudo a partir, né, dessa infância que a gente não lembra, na verdade. Distanciei dos meus gatilhos, percebi que sou sim amorosa, paciente e tenho conseguido contornar os momentos de crise sem gerar algo maior. Não coube tudo no mesmo comentário. Muito bom ter esse autoconhecimento. E ele não acaba nunca, né? Ontem eu saí da minha terapia e falei pra ela, meu Deus, quando a gente acha que a gente tá acessando uma coisa, a gente vai lá e acessa outras coisas. Aí a gente comentou, é isso aí, a busca não acaba nunca. Imagina, eu tenho 38 anos, né? Pra olhar, pra ver e buscar, e entender e acessar e curar, e não é assim tão simples, né? Ah, acessou, curou, não é assim, a gente precisa, até porque as coisas que acontecem conosco não ficam registradas num único lugar do cérebro, eles ficam registrados num lugar consciente, no lugar inconsciente, nas células, nos hormônios, no tipo de caminho de produção hormonal, nos gatilhos, no sistema imunológico, então são muitas coisas que são impactadas e que aos pouquinhos a gente vai remodelando, o cérebro é plástico, graças a Deus a gente pode remodelar, mas exige esforço e assumir a responsabilidade. Não adianta a gente ficar culpando os nossos pais ou esperando que nossos pais venham e façam diferente. Eles fizeram tudo o que eles podiam da melhor forma possível que eles tinham, conhecimento e capacidades, e a partir da sua própria história, suas próprias dores, e agora cada um que é adulto assume a responsabilidade sobre si mesmo e sua própria criança interior. Eu não fui acolhida lá, eu me acolho agora. Eu não fui respeitada lá, eu me respeito agora, mas isso vai exigir muito esforço, porque o nosso automatismo é também de nos desrespeitar. Por quê? Porque é o caminho que eu entendi, de desrespeito comigo mesma, porque fui desrespeitada. E a partir do momento que eu sei que o desrespeito vem como um caminho para mim, eu também coloco para fora para os outros. E assim por diante. Gente, esse livro é demais, né? Encaminhem essa live para todo mundo que vocês conheçam. Ah, vai assistir, não não interessa. Vai que naquele dia, por algum motivo, a pessoa colocou o play em cima, começou a assistir e despertou alguma coisa. Por quê, gente? Nós precisamos mudar esse mundão. E ele só vai mudar se cada um assumir a responsabilidade sobre si. Né? Então a gente precisa cada vez mais assumir a responsabilidade sobre nós mesmos e dar a oportunidade que outras pessoas também acessem isso. Quanto mais informação a gente conseguir disseminar para todo mundo, mais a gente vai conseguir ir transformando essas relações a partir de nós mesmos e dando possibilidade para que todos acessem também. Um beijo, muito bom ter vocês aqui sempre acompanhando. Nós estamos chegando na metade do livro. É muito doido, né? Porque eu sempre penso, cara, já falou tudo esse livro, não pode ter mais, não pode ter mais. E daí vem mais. O próximo encontro, então, no encontro 21, a gente vai falar sobre o capítulo 6, que é o bebê melancólico. Como a experiência inicial pode alterar a química do cérebro, levando à depressão em adultos. Forte, hein? Muito forte. Depressão hoje é uma das principais doenças do mundo, né? A gente tem dados nos Estados Unidos de que uma porcentagem altíssima da população toma remédio para depressão. Lógico, por diversos diagnósticos errados também, mas
toma muito remédio para depressão e é uma doença, né? Não é uma frescura. Então a gente precisa olhar para isso e entender que sim, nós como pais podemos impactar nossos filhos em tudo isso. Beijo grande, contem comigo para discussão, para discordância, me escrevam, sempre que eu consigo eu respondo. E se eu esquecer, se vocês me escreveram e eu não respondi, me escrevam de novo. Se você esqueceu, você não me respondeu, porque realmente às vezes eu vejo e aí eu vou fazer alguma coisa e acabo esquecendo. E então, me cobrem, tá bom? Não vou ficar chateada de me cobrarem e não fiquem chateados se eu esqueci. Um beijo e até mais!